Coisas que deveríamos estar resolvendo hoje, nós deixamos para quando? Para amanhã. Coisas que deveríamos estar decidindo agora, estamos deixando para quando? Para segunda-feira, ou segunda-feira abençoada. Tudo que nós vamos começar, nós começamos quando? Segunda-feira. Não é impressionante isso nas nossas vidas? Coisas que afetam a mim e a você, nós deixamos para quando? Para segunda-feira. Vamos cuidar da saúde? Segunda-feira. Vamos resolver esse problema familiar? Segunda-feira. Vamos resolver isso aqui? Segunda-feira. Ou seja, nós vamos sempre protelando as coisas. Decisões devem ser tomadas enquanto agora estamos conscientes delas. Não podemos ficar protelando e pensando nisso. Por que nós protelamos as nossas decisões? Por medo das consequências. Por medo daquilo que pode causar. Porque cada decisão que nós tomamos vai nos tirar da nossa zona de conforto. Vai tirar-nos daquele conformismo que nós estamos vivendo. Mas nós vamos tomando as decisões de uma forma muito homeopáticas. Nós vamos deixando elas acontecerem. E aí elas se protelam, se estendem demais. E aí muitas vezes, quando você toma uma decisão, toma no momento errado, na hora errada, do jeito errado e com a pessoa errada. E aí é onde que reside o nosso grande problema. Há muitas decisões que devem ser tomadas nas nossas vidas, que afetam a sua saúde física, sua saúde espiritual, sua saúde familiar, afetam diretamente, porque nós precisamos tomar decisões. E o Senhor, irmãos, quando Ele fala que Ele tem que ir a Jerusalém, Ele não, de modo nenhum, Ele seria demovido dessa decisão. Ninguém tiraria Ele, porque Ele estava convicto do que Ele queria. Nós demoramos para tomar decisões porque nós não sabemos o que nós realmente queremos. Vivemos dilemas constantes para tomarmos decisões. Muitos pensaram em voltar a estudar. E quantas vezes estão pensando em voltar a estudar e não voltam? Porque ele vai ter que se tirar da zona de conforto. Você vai ter que abdicar de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Quantos pensaram em mudar de emprego? E já estão já há 30 anos no mesmo emprego? Porque tem que se tirar da zona de conforto. E vamos deixando as decisões sempre para o futuro, sempre para o amanhã, sempre para o amanhã. E o exame de amanhã não chega para nós. Ou se chega, chega tarde demais. Porque nós não sabemos o que pode nos acontecer. Então, se tem decisões que nós temos que tomar, você talvez saiba quais são as que você precisa tomar, decisivamente as tome. E enfrente aquilo que há de vir dessas decisões. Se é deixar de comer o salgadinho, deixe de comer o salgadinho. Se é comer o doce, que o Tiago fez para nós, temos que deixar de comer o doce. Ainda que saboroso seja, ainda que tentador seja. Se estamos sabendo o que nós queremos, a decisão de que eu vou emagrecer, então eu vou emagrecer. Se bem que eu não preciso, né? Se emagrecer, eu desapareço. Mas, enfim, isso é coisa séria. Só que nós vamos o que? Fazendo o quê? Protelando. Aí a gente está com pressão alta, está com risco de tomar um derrame, mas amanhã eu começo. Quando as coisas melhorarem, eu começo. E vamos tomando, empurrando, protelando, como diz o outro, empurrando com a barriga. Quantas vezes nós já tínhamos que tomar decisões para poder melhorar a vida familiar? Para sentarmos e conversarmos sobre a nossa vida familiar. Nós não fazemos. É o que a gente faz? Protela. Empurra com a barriga. Achando que as coisas vão se solucionar como um passe de mágica. De repente aparece alguém ali, pum, tudo mudou. E as coisas acontecem por quê? Porque tínhamos que tomar decisão e não tomamos. Por medo do embate, por medo às vezes da discussão desagradável que muitas vezes acontece, porque temos que tomar as decisões. Então que o Senhor nos ajude, meus queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a enfrentar o que for necessário. É o que o Senhor nos ensina. Se tem que ter uma decisão a ser tomada, sente-se, avalie, conjecture,
veja o que pode ser feito por você, não entregue isso para terceiros. É um péssimo hábito que nós temos. Queremos sempre que os outros tomem decisões por nós, queremos sempre que os outros avaliem e ponderem e tomem decisões por nós, porque se der errado eu já sei quem foi. Foi os irmãos que me orientaram assim. Como se nós fôssemos eternos bebês, eternas criancinhas, que não há nenhuma responsabilidade das decisões que tomamos. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Temos que nos sentir responsáveis. As pessoas podem nos aconselhar, como o provérbio nos diz, que na multidão de conselheiros há sabedoria, e de fato é mesmo, nos ajuda a tomar as melhores decisões. Mas no final das contas, quem vai tomar a decisão e quem vai segurar as consequências é você. Então, responsável por todas elas somos eu e somos você. Não sei se está certo, somos eu e somos você. Os professores de português aqui me perdoem se assassinei a língua portuguesa. Mas, enfim, o Senhor ele estava decidido a ir a Jerusalém. E, por mais difícil que fosse, irmã Rosimeires, por mais difícil que fosse, ele sabia que era necessário. A decisão que você tem que tomar é necessária, é importante, então tome. O Senhor tomou a decisão. Eu preciso ir a Jerusalém. E nesse processo de ir a Jerusalém, muitas coisas vão acontecendo, que Ele quer nos ensinar. Porque o processo da chegada em Jerusalém é o fim do seu ministério terreno. Quando ele chega em Jerusalém, ele é recebido, ele é aclamado por uma grande multidão. Pessoas que já vinham seguindo a ele pelo caminho. Quando ele chega na cidade de Jerusalém, as pessoas o reconheciam como profeta. E ali eles começaram a fazer um festejo, um cortejo para recebê-lo. Que momento maravilhoso, glorioso. E lembrando-nos que essa mesma multidão que o aclamaram como rei, seria a mesma multidão que estaria dizendo, em momentos depois, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os mesmos que o aclamaram como rei, serão os mesmos, você vê como é que é a natureza humana, né? É incrível como é que nós mudamos tão rapidamente, porque muitas vezes não sabemos o que nós realmente queremos. Não sabemos muitas vezes o que realmente queremos. Então, uma hora nós aclamamos o Senhor como Rei e Senhor. Outra hora nós o relegamos a simplesmente a um mito histórico, alguém que simplesmente é para ser lembrado nos dias de ceia. E durante a semana nos esquecemos completamente dele. Depende muito das nossas circunstâncias, porque nós não sabemos o que nós queremos. E ao chegar em Jerusalém, depois desse processo da sua aclamação, ele começa um outro momento, que é aquele que ele havia dito, que ele sofreria muitas coisas pelos anciãos, pelos fariseus, pelos escribas e pelos herodianos. Ele seria agora esquadrinhado, ele seria agora examinado como cordeiro pascual para poder estar qualificado, para poder morrer no meu e no seu lugar. Lembra que eu falei que tinha algo que estava acima dele? Além da sua vontade? Era exatamente isto. Porque para que, quando ele fala em Mateus 16, 21, que tinha que ir para Jerusalém, ele fala isso no contexto que ele tinha acabado de revelar para Pedro que ele edificaria a sua igreja. Mas ele não poderia edificar a sua igreja sem antes passar pela morte e a ressurreição. Mas eu não vou falar desse ponto final. Eu quero falar até o momento em que ele é esquadrinhado, em que ele é examinado minuciosamente, o seu ensino, a sua conduta, o seu viver é esquadrinhado para estar qualificado para poder morrer no meu e no seu lugar. E nesse processo, irmãos, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus 21. Mateus 21,
do 23 ao 27. Os sacerdotes e os anciãos eram os principais do povo. Eram eles que representavam o povo no que diz respeito ao ensino, à doutrina. Então, eles vão agora examinar a autoridade de Jesus. Eles vão examinar se aquilo que Jesus estava ensinando estava de acordo com aquilo que o Antigo Testamento ensinava. Vocês acharam aí? Mateus 21, 23 e 27? Ok, então vamos lá. Primeiro grupo a examinar o Senhor. 23 a 27, diz o seguinte: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu esta autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Olha só, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Ele não foi precipitado para sair respondendo prontamente o que as pessoas estavam querendo saber. Eu respondo se você me responder uma outra pergunta. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E no verso 26, e se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Aprovado. Não conseguiram pegá-lo nessa. Não conseguiram desacreditá-lo no seu ensino. Por mais que tentassem, não conseguiram. Então, no primeiro teste, no primeiro exame, selo de aprovado. Amém? Louvado seja o Senhor. Quem é o próximo? Os fariseus herodianos. Aqui é o que acontece nesse período eleitoreiro no Brasil, ou talvez em outros lugares do mundo também. É onde a religião e a política se unem com um propósito comum, quando eles estabelecem um inimigo em comum. Se há um inimigo em comum, tanto a religião quanto os políticos se unem para poder desacreditar uma determinada pessoa. Nós vemos muito isso no nosso país acontecendo. É o momento que os inimigos opostos, que são opostos entre si, se unem para quererem desacreditar um inimigo em comum, ou aqueles que eles estabelecerem. Foi o que aconteceu aqui. Os herodianos representando a política e os fariseus representando a religião. Vamos aqui então nos juntarmos e vamos juntos contra ele. Se nós formos juntos, nós vamos derrotá-lo, nós vamos fazer com que ele seja desacreditado. E aí a nossa fama é que vai prevalecer. Então o nosso partido é que vai ganhar. Então foi isso a intenção primordial que eles queriam fazer. Olha a forma como o Senhor lidou com essa situação. Mateus 22, do 15 ao 22. Então, verso 15, do capítulo 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-no discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha a estratégia deles. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Verso 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Porque eles não tinham intenção em querer saber a verdade. Não era essa a intenção deles. Por que então me experimentais, hipócritas? Mostrai a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie de inscrição? Responderam: de César. Então disse-lhe: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aprovado. Tentaram apanhá-lo em algo relacionado ao pagamento do tributo. Se ele fala que não podia pagar o tributo, Roma o prenderia, porque ele estaria rompendo, descumprindo um mandamento, como é que chama?
uma lei, obrigado, irmã, estaria descumprindo uma lei que todos tinham que pagar tributo para Roma. Se ele fala que ele não tinha que pagar, os fariseus o pegavam, porque também existia o tributo que era dado para o templo. Então ele juntou os dois e disse: o que é de César, dá a César, o que é de Deus, dá para Deus. Olha só que resposta maravilhosa. Também não conseguiram pegá-lo aqui. E olha o finalzinho. De César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, admiraram-se e deixando, foram-se. Não havia mais o que dizer. Não tinha mais como apanhá-lo. Então, mais uma vez, no exame que eles fizeram, nosso Senhor foi aprovado. Amém? Louvado seja o Senhor. E ainda teve uma outra turma ainda, só que agora nessa questão um pouco mais metafísica, um pouco mais além daquilo que a gente pode apalpar, que era a respeito da ressurreição. Os saduceus foram se aproximar dele para perguntar, e eles contam uma história que aconteceu lá, de uma mulher, que havia uma lei no Livirato, que quando o marido, casado com uma mulher, que esse marido morresse sem deixar filho, o seu irmão, ou seja, o seu cunhado, casaria com essa mulher. E aí os saduceus chegaram com essa história para Jesus. Ele falou assim: olha, tem um lá que casou com a mulher e o marido morreu, não deixou filho, o irmão dela casou, e assim aconteceu com o primeiro, com o segundo, com o segundo, até o sétimo. Na ressurreição, quando se levantar na ressurreição, de quem ela será esposa, uma vez que todos a desposaram? Aí Jesus, maravilhosamente, eu quero ler esse texto com vocês aqui, também aqui do 23 ao 33, no mesmo capítulo nós estamos aí. Vamos começar do 29, que eu já citei já o início primeiro dos irmãos, vamos citar aqui do 29. Olha a resposta do Senhor para eles. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus os declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Mais uma vez, uma resposta muito contundente, muito educada, precisa, fundamentada no Antigo Testamento, que o nosso Senhor não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E agora, onde nós vamos dar mais início à nossa mensagem, o intérprete da lei, que é um advogado, ele chegou agora para questionar o Senhor acerca dos mandamentos. Os intérpretes da lei, eles gostavam de debater acerca da lei, da sua aplicação da lei. Só que era sempre num tom muito genérico, ele nunca era nada muito específico, alguma coisa concreta do dia a dia, era sempre uma coisa sempre de ideias. Então se discutia só ideias, ficava ali filosofando, mas sem conclusão nenhuma de nada. E ele chega com uma proposta para Jesus acerca disso. E eu quero ler com os irmãos aqui, nós vamos já para a parte quase finalzinha da nossa mensagem. No Mateus 23, 34 a 40, que diz o seguinte: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Verso 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Só que para a gente poder exemplificar isso aqui, vamos a Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. 10, 25. Que entra aquela parábola bastante conhecida nossa do bom samaritano. Todos acharam?
E aqui o contexto é o mesmo. Esse mesmo fariseu, ele faz isso indagando o Senhor qual era o grande mandamento. E o Senhor pega e responde para ele. E no verso 28, Jesus diz assim, Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, porque ele já havia sido confrontado, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? É uma pergunta bastante relevante, sim ou não? Ele ouvia aquilo que Jesus havia dito, que amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele faz a pergunta, mas quem é o meu próximo? A quem eu devo então amar? Uma vez que há muitas pessoas à minha volta. Quem é diretamente o meu próximo? Aí é onde entra agora essa parábola, que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Nós vamos discorrer nossos assuntos daqui para frente, fazendo nossa mensagem baseada nisso aqui. No verso 30, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, do homem que havia sido roubado. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, ou seja, viu quantas feridas ele tinha, quantos machucados ele tinha. Ele foi bem criterioso, ele estava realmente preocupado com aquela pessoa. Aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual é a pergunta que Jesus agora vai dar para ele? Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Veja que ele estava numa ideia genérica. Ele não sabia que era o próximo dele. O Senhor pega agora e dá uma cena, ele cria uma narrativa apresentando pessoas reais. Quem é o meu próximo? Quem eu devo amar? Então ele cita esse que nós acabamos de ler e no final ele faz essa pergunta. Qual dos 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Verso 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Mas o que é que nós podemos aprender com essa parábola, com essa narrativa? Se nós fôssemos aqui fazer conjecturas acerca do próximo, quem era o sacerdote, por que o sacerdote não foi até o morto, por que o levita não foi até o morto, uma vez que eles eram pessoas de Deus, pertenciam ao templo, eram pessoas religiosas, por que eles não se moveram até aquela pessoa? Nós podíamos aqui especular muitas coisas, conjecturar aqui muitas coisas, mas o ponto que eu quero chamar a atenção minha e dos irmãos, acerca do nosso próximo, e realmente é uma pergunta difícil, não é uma pergunta simples para se responder. Nós podíamos dizer que o próximo é a sua esposa, o próximo é o seu filho, o próximo é o seu vizinho, o próximo é o colega de trabalho. Podemos citar muito de próximos aqui. Imagina se você tivesse capacidade para ajudar todos os próximos de você. Nós teríamos condições de fazê-lo? Será que você teria condições de todas as vezes separar no semáforo, ver aquelas pessoas jogando as bolinhas para cima ou aquelas facas pontiagudas e você se comover por aquela pessoa e você entender que aquela pessoa é o seu próximo, então você tem que tirar um recurso do seu bolso e colocar lá para ele. Imagina talvez as pessoas que baterem na sua porta, então que você encontraria na rua, jogada ali na sarjeta, e você tivesse que talvez tirar ali um dinheiro e colocar a mão para essa pessoa. Quem seria o seu próximo? Quem seria o meu próximo? Essa foi a pergunta que o Senhor quis dizer para esse intérprete da lei, o advogado. Aquele que gosta de argumentar, gosta das ideias, gosta dos embates, dos debates, gosta sempre de ficar muito na teoria, os teóricos, né? Tem os teóricos, eles falam muito bem, falam muito bonito, mas na prática, quando descem
para a realidade eles entendem, nossa, o que nós falamos é só da teoria mesmo, porque não se aplica na realidade aqui. Então é isso que eu quero poder falar um pouco mais com os irmãos sobre isso. Uma das coisas que esse texto nos mostra é que a religiosidade não torna ninguém bom. Não deixa você bom. Participar de uma igreja não deixa você uma pessoa melhor. Não deixa. Isso é comprovado. Talvez quando vamos participar de um determinado segmento religioso, talvez nos tornemos piores do que nós éramos antes. Porque talvez antes nós tínhamos uma certa bondade no coração natural nossa, que talvez nós estenderíamos as mãos, éramos mais complacentes, éramos mais dispostos a ajudar as pessoas, nos inclinávamos a mais a querer acompanhar alguém que estava sofrendo. Antes talvez nós fazíamos isso, mas agora nos tornamos agora sacerdotes. Nós agora temos uma indumentária religiosa que, ao olhar para uma pessoa, e essa talvez pudesse ser a argumentação do sacerdote, porque se ele tocasse um morto, ele não poderia fazer o seu trabalho no templo, porque ele não podia tocar em morte, ele ficaria afastado por um período de tempo, afastado. Então ele falou assim, não, eu tenho uma boa justificativa, uma boa razão para eu não fazer o que eu preciso fazer e tenho condições para fazer. Porque se o Senhor colocou o sacerdote naquele caminho para Jerusalém, porque o sacerdote tinha condições de ajudar aquela pessoa. O meu próximo é aquele que está precisando de mim naquele momento e que eu tenho condições para ajudar. Esse é o meu próximo. Pode ser ele quem for. Então a religiosidade não torna ninguém bom. Talvez torne as pessoas piores. Mais duras, mais arrogantes, mais rígidas, inflexíveis. Provavelmente o sacerdote deve ter dito, quem mandou ele vir por esse caminho? Ele que desceu para Jericó, ele que se vire. O problema dele não tem nada a ver com isso. O levita, obviamente, se ele viu o sacerdote fazer aquilo, o que o levita ia fazer? O levita era ajudante. Se ele viu que era o fazer, o que ele fez? É a mesma coisa, se o sacerdote passou de longe, eu vou fazer a mesma coisa. E às vezes nós estamos muitas vezes assim, vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Nós passamos muito longe, nós damos cada justificativa, nós damos cada desculpa, que eu fico, meu Deus, como é que nós somos tão criativos para dar desculpas e justificativas? Como é que nós somos tão bons para dizer as coisas que nós sabemos que temos que fazer para não fazer? E nós botamos tudo e todos, irmãos, nessa situação, até Deus nós botamos nessa situação, para não fazermos o que nós deveríamos fazer. Então, religiosidade não significa bondade, nosso próximo pode ser com alguém fora do nosso grupo, fora da nossa raça, fora da nossa religião. Pode ser o seu próximo. Deus vai mostrar para você quem é seu próximo. Talvez o próximo pode ser mesmo a sua esposa, pode ser seu filho. Alguém em dificuldade, alguém em necessidade, que precisa de você, que você tem condições, porque o samaritano tinha condições, ele tinha os denários no bolso. Se a questão for dinheiro. Mas nem sempre a ajuda que as pessoas precisam, nem sempre é dinheiro. Nem sempre. Pode ser uma das razões. Mas talvez um bom conselho financeiro para a pessoa que está em dificuldade financeira pode ajudá-lo muito mais do que você der dinheiro para ele. Muito mais. Então nem sempre a questão é dinheiro. Às vezes um bom ouvido, um bom conselho no momento certo, às vezes calar-se em um determinado momento, ficar quietinho, sem tentar querer resolver o problema das pessoas, só ouvir um pouco, ajudaria bastante, ajudaria muito. E aí eu não estou me referindo não somente aos irmãos que estão sentados nesse salão aqui, não. Estou me referindo às pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que olham para o Doni e reconhecem ele uma pessoa confiável. Alguém que eles podem chegar para ele e falar assim, Dani, eu estou passando uma dificuldade muito grande na minha família. Cara, tu pode orar por mim? Pode ir na tua igreja para orar por mim? E o Dani se compromete com aquela pessoa, começa a acompanhar aquela pessoa. Todo dia ele liga para ele, irmão, aí, como é que você está? E aquela situação melhorou? Como é que essa pessoa vai se sentir? Como é que ela vai se sentir? Mas se nós estamos feridos, magoados, ressentidos, sem lidar com os nossos próprios problemas,
Como é que nós achamos que nós vamos lidar com alguém em dificuldade? Alguém que passou uma decepção na vida. Alguém que está aversa a qualquer relacionamento na vida. Como é que nós vamos ajudar essa pessoa? Se eu fui sofrer o próprio dano. Senhor Jesus. O amor real requer sacrifício. É uma coisa que nós não estamos muito acostumados a fazer. Lembre-se que até para cuidar de nós mesmos, nós temos dificuldade. Imagina para cuidar dos outros. Imagine você tendo que sair do seu conforto, ter que abdicar do seu tempo da TV para poder sair, para poder fazer uma caminhada. Imagine a dificuldade que isso é. Quem já tentou sabe disso. Quem tentou sabe disso. Não é uma tarefa simples, mas tem que exigir o quê? Sacrifício. Tem que sacrificar-se. Cuidar do outro, o amor real, o amor verdadeiro, esse que tem mãos, que tem pés, tem ouvidos, tem olhos, requer sacrifício. É uma coisa que muitas vezes nós não queremos fazer. Por isso que o Senhor dá essa parábola, irmãos, e é como um murro na boca do estômago do empréstimo da lei. Porque enquanto ele estava só querendo fazer discurso, enquanto ficava só debatendo, não sei não, peraí. Aqui, ó. Sabe quem ajudou o que estava na beira do caminho? Não foi o sacerdote, não, meu amigo. Não foi o levita, não. Conhecedores da lei, não. Que ficam lá só debatendo os assuntos, não. Sabe quem foi? Foi o herege. Porque o samaritano para os judeus é o herege. Foi ele que estendeu a mão. Foi ele que lembrando que o Senhor colocou o amor acima da religiosidade. Muitas vezes, e aqui vai ficar gravado, talvez não está ouça depois, ele me deu uma bronca. Mas muitas vezes o nosso dízimo, muitas vezes, podia ajudar alguém. Sabe, verdadeiramente, alguém que de fato precise. Auxílio de fato. Eles podiam fazer isso às vezes. Mas sabe o que nós fazemos? Como os fariseus, quando foi indagados sobre a questão de honrar pai e mãe, que eles tinham que tirar o dinheiro para poder ajudar o pai e a mãe, porque já estavam idosos, sabe o que eles falaram a desculpa deles? O dinheiro que nós poderíamos ofertar para os nossos pais, que seria uma oferta para eles, é corbão ao Senhor. Mas você acha que eles davam o dinheiro para o Senhor? Botavam no gasofilaço? Botavam não, irmão. Botavam não. Infelizmente, a nossa natureza, ela cria mecanismos e subterfúgios para desobedecermos ao Senhor. E a consciência tranquila. O pior de tudo, a consciência tranquila. O que esses personagens, e aqui eu quero terminar perguntando isso para mim e para você. Nessa narrativa, quem nós queremos ser? Talvez você deve se identificar bastante com a pessoa que estava à beira do caminho, maltratada, judiada, abandonada, rejeitada, cheia de ferimentos, alma dilacerada. Então se veja nessa pessoa. Mas não é essa pessoa que eu quero me concentrar. Eu quero me concentrar naqueles que estão em condições de fazer algo e não o fazem. É nesses que eu quero me concentrar. Veja, porque quem era aquela pessoa que estava ali à beira do caminho para os ladrões, para os salteadores? Quem era? O que aquela pessoa representavam para eles, os salteadores? Uma vítima. Uma vítima na qual eu poderia me aproveitar dele. Era uma vítima na qual eu poderia abusar dele. Eu poderia extrair dele os seus bens, poderia extrair dele a sua saúde, extrair dele o seu bem-estar. Eu poderia extrair alguma coisa daquela pessoa. Aquela vítima, para os salteadores, era uma vítima. Para o levita e para o sacerdote, quem era esse pessoa à beira do caminho? Um incômodo a ser evitado. Para o sacerdote e para o levita, a vítima à beira do caminho era um incômodo a ser evitado. E para o samaritano, quem era aquela pessoa? Era alguém necessitado de ajuda, da qual ele tinha condições de fazê-lo, e ele o fez. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite. Nessa jornada da nossa vida, quem mais nós temos sido? Salteador? Alguém que só aproveita dos outros, que só tira benefício dos outros, mas nunca dá nada, nunca oferece nada. Somos o sacerdote levita,
sempre dando justificativa, sempre dando desculpas, sempre argumentando, mas nunca fazendo nada. Quem nós somos nessa jornada da nossa vida, do nosso caminho até Jerusalém? Quem nós somos? Quem nós queremos nos tornar nessa vida hoje? Quem nós seremos quando sairmos daqui? O salteador? O que se aproveita dos outros? O que tira proveito do outro? E aqui o sacerdote também é aquele pessoa que tira, ele só está em busca de tirar. Ele não está disposto a dar nada, ele não está disposto a estender a mão para nada, ele só quer tirar, é só aquela história, venha a mim, como é que é? Venha a mim o teu reino, né? E o vosso reino nada. Tem pessoas que é assim, irmãos, que só vai fazer alguma coisa se ela tiver algum benefício. Se não tiver, ela não estende um dedo sequer. Ou seremos o samaritano, alguém que está disposto a ajudar quem precisa de nós, tendo as condições para fazê-lo. Eu espero que nós possamos nos tornar samaritanos, pessoas dispostas a ajudarem, começando por nós, aqui. Depois se estende a todas as pessoas que vierão necessitar de nós, seja elas quem forem, seja elas de que religião sejam, seja a condição que elas estejam. Se é uma pessoa, se é um ser humano, e ela precisa de você, e você tem as condições de ajudá-lo, então vamos fazê-lo. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos sobre o caminho a Jerusalém. Aquilo que o nosso Senhor nos ensinou, e aquilo que Ele quer que nós aprendamos, e como Ele falou para o intérprete da lei, vá e procede tu de igual maneira. Que Deus nos ajude, abra os nossos corações e nos leve ao seu reino eterno. Amém? Louvado seja o Senhor.